Em meados de 1967, lá na sede da VMAG, DKV VMAG, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, um novo carro era testado, um sedã com motor traseiro e tração traseira, conceito totalmente oposto dos carros DKV, que tinham motor 3 cilindros, 2 tempos e tração dianteira também. Ao mesmo tempo, em estradas do interior paulista, técnicos e engenheiros andavam em um DKV Fissore equipado com motor Volkswagen 1600, cilindrada que não havia em nenhum outro Volkswagen nacional até então. Esse vídeo tem conexão com o vídeo recente que eu conto a história da VMAG do Brasil. Então, se você não viu, vai lá ver. Hoje vamos conhecer a primeira tentativa de substituir o Fusca. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, Sessão Nostalgia começando, se inscreva no canal porque você não vai pagar nada e também segue o canal nas redes sociais e vamos para o tema de hoje. Olha, no ano de 1967, a Volkswagen do Brasil assumia o controle da VMAG do Brasil, que produzia sob licença os veículos DKV com motores de 3 cilindros e 2 tempos. Logo no começo dessa fase, alguns anúncios foram soltados na mídia impressa dizendo que a Volkswagen não iria tirar os carros DKV do mercado, e até chegou a ser anunciado o início de um novo projeto entre as duas empresas, o projeto DKV Volkswagen. No mesmo ano em que a Volkswagen passava a controlar a VMAG, a Ford do Brasil também comprava a Willys Overland, que fabricava o Aero Willys, Gordini, o Jeep, aqueles produtos lá. A Willys, antes mesmo de ser vendida para a Ford, já estava desenvolvendo um novo carro para substituir o Gordini, um projeto denominado de Projeto M, baseado no novíssimo Renault 12. A Ford acabou herdando esse projeto e dando continuidade. Isso resultaria no lançamento do Corcel em 1968. A Volkswagen já era líder de mercado com o Fusca, mas desejava ampliar a sua gama de produtos no mercado, porque até o momento, até essa época aí, ela só tinha mesmo o Fusca, que nem Fusca era, eles chamavam de sedã nas propagandas, né? A Kombi e o Carmanguia, que era o mais recente. Os alemães já haviam percebido a necessidade de criar algo novo muito antes. No final da década de 50 e início dos anos 60, vários protótipos foram criados para esse fim de substituir o modelo. E um desses projetos viria a resultar na linha Type 3, na tradução livre, tipo 3, né? Para vocês entenderem, o Fusca seria o tipo 1, o Type 1, a Kombi, o tipo 2, inclusive o nome Kombi, né? Eu vou explicar basicamente, o Kombi vem de uma palavra tipo combination, veículo combinado. Que é o combinado, que é uma mistura de veículo de carga e passageiro. De uma maneira bem simples é isso, tá? É veículo combinado, que leva carga e passageiro. E ela era o tipo 2. Então, logo, esses primeiros veículos mais diferentes foram considerados o tipo 3, ou Type 3. Lançada em 1961, inicialmente com o sedãzinho de 2 portas, a perua Variant chegaria no ano seguinte, em 62, e o belo TL em 66. Essa linha de veículos foi inicialmente pensada para ser um complemento ao Fusca e não substituí-lo em si. Ao mesmo tempo em que ela foi desenvolvida, um outro protótipo era pensado para, de fato, substituir o sedã. Era o projeto EA97, que previa um sedã de 2 portas, uma perua e ainda um modelo cabriolé. Ele acabou sendo considerado muito similar aos modelos da família Type 3 e, por essa razão, o projeto foi engavetado, mas não seria o fim. Ele acabou sendo guardado para o mercado brasileiro, pois acreditava-se que por aqui ele teria mais chances de triunfar. Ao contrário da Brasília, que foi projetada toda aqui, né, a carroceria em si, o projeto da linha 1600 realmente ele foi originário nesses projetos EA97. E curiosamente, o projeto da linha 1600 brasileira tinha o nome de Brasília, o nome do projeto. Assim como o Corcel tinha o nome de Projeto M, não era o nome previsto para ser lançado. Talvez por essa razão aproveitaram esse nome Brasília, que soa bem mesmo, né? Mas o nome do projeto no início era Projeto Brasília, em alusão à capital federal que havia sido inaugurada em 1960, poucos anos antes. O sedã da VMAGette, o Belcar, que era produzido pela VMAG, até tinha bom desempenho no mercado, né? E como a Volkswagen já tinha intenção de tirá-lo de linha, e ele era um sedã 4 portas, por essa razão, a mudança mais radical feita no projeto EA97 foi a inclusão de mais 2 portas traseiras, né? Porque o original era só de 2 portas, assim como no Type 3 alemão. Os faróis redondos dianteiros também
também foram trocados por modernos faróis retangulares e de parábola simples. A Volkswagen chegou a cogitar o uso já do motor plano, né, que era o motor boxer, com um sistema de refrigeração achatado. Chegou a cogitar o uso dele já no modelo 1600, mas alguns fornecedores não iriam ter tempo suficiente para fabricar alguns componentes. Por essa razão, então, o 1600 ele foi lançado com motor de capela alta, apesar de 1600, uma cilindrada alta, até então nunca tinha sido fabricado, né? O motor boxer no Brasil com 1600 cilindradas. A linha de montagem foi construída paralelamente do Fusca e da Kombi lá na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Mas infelizmente um acidente acabou por atrasar o lançamento, que já era uma pressa, porque o Corcel também ia ser lançado e a Volkswagen sabia que era um concorrente direto. Então eles queriam lançar o carro rapidamente e apresentá-lo no Salão do Automóvel de 68. Parte do maquinário para a estamparia das peças precisava vir da Alemanha de navio, porque eles eram de lá, o projeto foi elaborado lá, né? E no dia 27 de fevereiro de 1968, o navio cargueiro Paranaguá, que trazia o maquinário, colidiu com o navio paquistanês Mansour, na costa da Bélgica. O cargueiro foi severamente danificado, mas não afundou de imediato. Ele foi rebocado até um porto de areia, mas aí ele acabou naufragando de vez, só que numa região relativamente rasa, o que possibilitou o resgate da maior parte desse maquinário, que daí foi trazido então ao Brasil. Então esse maquinário que produziu o Volkswagen 1600 naufragou e depois foi recuperado. Olha que história, hein? Uma outra coisa também legal, né? Como a ideia era fazer do 1600 uma espécie de sucessor do Belcar, isso tornou ele o segundo Volkswagen 4 portas fabricado no mundo. Você sabe que eu falei aqui no último vídeo, né, na retrospectiva de 73, sobre que os grandes lançamentos de 73, né? Muitos carros foram lançados naquele ano. Brasília, Maverick, Dodge 1800, Chevette. Mas no Salão do Automóvel de 68 também muitas novidades eram apresentadas para 69, né? A Chrysler lançava o GTX, a Ford o Corcel, a Chevrolet o Opala e a Volkswagen o 1600 quatro portas. Mesmo com tantas novidades, o 1600 foi o carro mostrado no salão que mais acumulou pedidos durante o evento. Isso dava sinais que seria um carro com grande êxito no mercado. Dezembro se aproximava e as férias coletivas tiveram início. A produção então para o carro ficou para o começo de 1969. O carro não tinha um nome específico, né? Era Volkswagen 1600 ou Sedan 1600. O Fusca mesmo nessa época nem era chamado de Fusca pela Volkswagen, pelo menos não oficialmente. Era tratado como Sedan, Sedan 1300. Então acho que até por isso o Sedan 1600. Tanto é que alguns carros chegavam até a sair um documento, né? Fusca 4 portas. A publicidade da época buscava intensamente associar o novo carro à robustez e confiabilidade do Fusca, passar a imagem de um novo produto com novas vantagens, mas mantendo as características positivas do Besouro. Uma grande diferença dele em relação aos seus futuros irmãos era o tanque de combustível posicionado na parte de trás do carro, próximo ao banco traseiro, deixando o porta-malas dianteiro mais fundo para compensar a ausência do porta-malas traseiro ou o chiqueirinho que tinha no Fusca. Chegou o Volkswagen em nova embalagem. Volkswagen 1600. Tem 4 portas. Na frente, faróis retangulares e um grande porta-malas. Atrás, lanternas que acendem automaticamente assim que se engata a marcha ré, facilitando as manobras à noite. Dentro, a nova embalagem vem com um para-brisa de visão panorâmica. Um painel tipo jacarandá. E bancos que se ajustam às pessoas e não vice-versa. Para fazer a nova embalagem andar até a 135 km por hora, existe um motor de 60 HP. Mas a nova embalagem também para mais depressa, porque já vem com freios a disco nas rodas dianteiras. Volkswagen 1600. Um Volkswagen em nova embalagem. As novidades mostradas no salão de 68 ganhavam as ruas em 69 e o mercado era acirrado. O Volkswagen 1600 no embate direto com o Corcel acabava levando desvantagem. O carro da Ford vendeu mais nesse ano. Nesse período a Volkswagen colocava em produção o modelo luxo do Volkswagen 1600, chamado de 1600L. Muitos já disseram, inclusive eu, que o primeiro sedã de luxo da Volkswagen do Brasil foi o Santana em 1984. Mas se analisarmos o contexto dessa época, chegamos à conclusão que, na verdade, o primeiro sedã de luxo da Volkswagen foi
o 1600L, que trazia grandes diferenças em relação ao modelo comum. Rádio e relógio de horas elétrico no painel, carpete de buclê, teto em preto, simulando uma espécie ali de vinil, pneus com faixa branca e buzina dupla. Essa versão vinha com o emblema 1600L na tampa traseira. Esses itens não existiam no modelo normal e foi uma grande diferença na época. Essa versão 1600L é bem legal, né? Pô, carpete de buclê, nessa época os outros modelos saíam com aquele carrapatinho, né? O carpete mesmo só foi adicionado na Volkswagen na linha R em 1977, que inclusive é o melhor ano da Brasília, na minha opinião, fora as LS. Mas nessa época o 1600 já demonstrava sinais de desgaste. Nesse período no Brasil era muito famoso os filmes do ator José Mujica, o Zé do Caixão, personagem, né, que ele fazia, Zé do Caixão. E o brasileiro, como tem mania, costume de pôr apelido em tudo, acabou batizando o Volkswagen 1600 de Zé do Caixão, por causa das 4 portas ali, com as alças e o seu formato quadradinho que lembrava um caixão. Há quem o chamasse também, pelo Brasil afora, de saboneteira. Eu acho que a falta de um nome mais original por parte da Volkswagen também pode ter contribuído para o carro acabar ganhando esse apelido, né? No final de 1969, a Volkswagen lançava a Variant no mercado. Apesar de ser a perua do modelo 1600, ela trazia uma coisa interessante: 2 porta-malas, um na frente e outro atrás. Isso era possível graças à adoção do motor plano originário da linha Type 3 alemã e que não foi usado no 1600 4 portas. No divertido comercial de lançamento, o ator Rogério Cardoso, que décadas mais tarde interpretaria o seu Flor na Grande Família, tentava encontrar o motor do carro. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará: sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi: sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o papa-malas. Os órfãos da afinada Vemaguete viram na Variant uma boa opção de compra e o carro entrou em 1970 fazendo bastante sucesso. A essa altura o Volkswagen 1600 acabava já virando uma preferência entre taxistas do Brasil afora. E boatos sobre o seu fim começavam a surgir. Para quebrar essa fake news da época, a Volkswagen introduziu várias melhorias no carro em fevereiro para entrar em vigor já em março de 70. Mas o contexto do mercado não soprou a favor do pobre Zé. Quem ia a uma concessionária Volkswagen naquela época a fim de comprar ele, acabava optando na maioria das vezes pela Variant, com motor plano, mais moderno, com dupla carburação. O mais moderno que eu digo é o sistema de refrigeração, né? 2 porta-malas e um produto mais moderno. Além disso, além da concorrência interna, a Ford também, com o charmoso Corcel Coupé e o lançamento da versão GT, conquistava o público jovem. Então o Zé do Caixão realmente, olha, eu até falo, né? O 1600 acabava sendo mais destinado ao público de táxi, porque as práticas 4 portas realmente eram muito úteis nesse aspecto. Para a linha 1971, ainda em 1970, a Volkswagen apresentava uma nova frente, com novos faróis e um novo capô também redesenhado. Há quem diga, na verdade esses faróis aí, esses faróis duplos, né, que daí ficavam com 4 faróis, eles eram os mesmos usados no DKV Fissori e na Vemaguete, empresa que da Vemag, carros da Vemag, empresa que a Volkswagen comprou anos antes, né? Alguns dizem que esses faróis foram reaproveitados de um lote antigo de peças da Vemag. Outros dizem que não. Então não vou afirmar nada aqui, mas basicamente são os mesmos faróis e foram também e faziam a novidade juntamente com o capô também, que passava a ter o emblema Volkswagen em pé na frente. Nessa época também a linha era completada com mais um modelo, o Fastback Volkswagen 1600 TL, que já chegava com a nova frente. Então não existe 1600 TL com a frente antiga de farol quadrado. Volkswagen 1600 TL, 2 amplos porta-malas, motor deitado de 65 HP.
grande espaço interno. Beleza que não acaba mais. No dia 18 de dezembro de 1970, ocorria o fatídico e lamentável grande incêndio na fábrica da Volkswagen. Até na época foi conhecido como o maior incêndio do estado. Isso aí comprometeu gravemente a ala 13, a parte de pintura, e o 1600 também, do segunda metade de 1970, ele teve um declínio muito grande nas vendas. Quem comprava o carro era só taxista mesmo. Então a Volkswagen já tinha intenção de tirar ele de linha, mas não revelava. O lançamento do TL também ia minar as vendas do Zé do Caixão, porque o TL era um carro bem charmoso e foi lançado para tentar fazer uma concorrência com o Corcel Coupé, na versão GT inclusive, né? Então realmente as vendas eram muito ruins nesse período e o incêndio da Volkswagen comprometeu gravemente a produção. E uma estratégia teve que ser feita, foi dado férias coletivas, né, como de costume em dezembro, e para o começo de 71 a Volkswagen teve que pintar carros em outras fábricas até conseguir recuperar, e deu prioridade para a Variant, que vendia bastante, e também o Fusca, é claro, que era o carro-chefe. Então em março de 1971, o 1600 era realmente já tirado de linha. O que era boato acabou virando realidade. Alguns dizem que o incêndio também acabou sendo usado como mais um pretexto para tirar de linha o carro, mas que antes mesmo do incêndio já havia essa intenção. Mas para a linha 71, o Zé do Caixão foi remodelado juntamente com a Variant. Então pouco se vê o Zé do Caixão com essa frente aí e esse farol. Notem que é um modelo, vamos dizer assim, básico, não é um modelo luxo. O modelo luxo logo foi tirado de linha. Para a linha 71 ele já não era mais oferecido. Então também o modelo L é um modelo muito difícil de achar, e o modelo 71 que foi fabricado pouquíssimas unidades. O Zé do Caixão saía de linha, Volkswagen fabricado por menos tempo aí na história. Acho que ele divide esse título aí com o Volkswagen Apollo, fabricado de 90 até 92. Então fica o registro aí do primeiro integrante da linha 1600, que de todos eles a que mais teve um êxito aí realmente foi a Variant, que ficou até 1981 no mercado brasileiro. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, segue também o nosso canal nas redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima Sessão Nostalgia. Um grande abraço. Tchau.